Olha aí, nem nos melhores sonhos do Fernando Diniz, acho que ele imaginava ter um ano tão especial como esse 2023, né? Ele faz um campeonato carioca muito bom, ganha o título do campeonato carioca, faz uma bela campanha no campeonato brasileiro, chega à decisão da Libertadores com o Fluminense e se torna treinador da seleção brasileira. Ainda que para a CBF de maneira interina, o fato é que o Fernando Diniz hoje é treinador da seleção brasileira. E para aqueles que estavam bravos, os torcedores do Fluminense, será que o Diniz vai conseguir trabalhar no Fluminense, dar atenção ao Fluminense que o clube merece, por não ser um treinador exclusivo, dedicado ao Fluminense? Essa acaba sendo uma boa resposta, não, Lino? Eu acho que essa discussão é um pouco mais extensa do que simplesmente o resultado de agora, porque não tem como você não dividir o seu tempo e ter prejuízo para as duas partes em algum momento, mas esse prejuízo não foi tão grande ao ponto de comprometer o Fluminense e o que aconteceu hoje. Hoje tem muito do Diniz, mas tem muito do Diniz no primeiro tempo quando o Fluminense não joga, tem muito dele quando o Fluminense entra no jogo e ele tem a coragem de abrir realmente o time, de puxar o André para a zaga, tirando o Felipe Melo, de botar o Martinelli no campo, na frente da zaga, puxar o André para dentro, como normalmente ele faz, é algo que ele faz com frequência. Rotineiro. Mas soltar o Marcelo de um jeito que a gente tinha a sensação, às vezes, de que ele estava jogando na lateral direita e não na esquerda, para poder aproximar os jogadores do Fluminense. O Marcelo quase se arrastando dentro de campo, mas sempre brilhante, ajudando o time no toque curto, na jogada inteligente, quase compromete, né? Na metade do segundo tempo, quando perde uma bola na intermediária. Foi um jogo maluco, cara. Um jogo onde a gente vai buscar um monte de explicação racional e vai acabar no velho clichê do futebol é futebol, não tem como. E algumas coisas, né, chamam a atenção no futebol, né? Por isso que a gente é apaixonado pelo futebol. A bola cai 2 vezes para o centroavante do Inter, jogador de Copa do Mundo, jogador grande, jogador de carreira na Europa, ele vai e não consegue marcar o gol. E a bola sobra no pé do jovem John Kennedy. A primeira chance que ele tem, ele espeta, né, Alex? É a vida do jogador, né? E aquele que saiu para poder, né, ele conquistou o lugar, vinha jogando, sendo importante, saiu hoje, de repente, por um desenho, por uma estratégia, e a hora que ele entra iluminado, é uma das histórias, eu acho que bacana de se contar e de ficar marcada pela essa reviravolta que ele deu na vida dele como pessoa, primeiro de tudo, o que o Fluminense acabou oportunizando ele também, mas ele acabou se oportunizando, então tá aí um prêmio, naturalmente, para ele. A questão das mudanças do Diniz, de pôr até o André para trás, lógico que ele ganha em velocidade para ajudar na questão do contra-ataque com o Enner, que nem ele consegue acompanhar, né? Vem os erros, de repente, do Enner, que ao mesmo tempo... você fala... fazia um belo jogo, né, Alex? Não, e chances claras, assim, né? Ele tem essa frieza, ele nasceu para esses momentos de protagonismo, que acabou não acontecendo. O vilão, de repente, poderia ser o Marcelo ou outro. Vilão, entre aspas, acho que nada condenável, né? E aí, ao mesmo tempo, o jogo ele acaba tendo essa reviravolta, onde, lógico, o lance do Cano para achar o belo movimento do John Kennedy, espetacular. Depois, a finalização dele, naturalmente, você vai tentar procurar algumas coisas, é mérito dele, porque ele pega a parte de fora para dar aquela cavada. E depois o René chega até em tempo na bola, mas com a velocidade que você chega com o pé direito, que não é bom. Que é o melhor. Mas é o que o futebol ele pode te trazer. E desde que você tenha coragem. Porque assim, ó, se a gente for falar assim, o que é o ideal no futebol? É a posse de bola ou é você jogar no contra-ataque? O Inter jogando depois... Quando o Inter teve a ação de ir buscar, marcar, encaixar, dificultou totalmente para o Fluminense. Quando ele deu um passo atrás, ficou sob o controle. E ainda assim criou as melhores chances, ou criava as melhores chances, mesmo com o domínio de posse de bola do Fluminense. E aí, naturalmente, os 2 lances onde acaba se fazendo o gol, é praticamente 2 lances quase de contra-ataque do Fluminense, que é onde quando ele teve a posse de bola, ele não conseguia porque o Inter estava bem montado. O Fluminense, quando empata a partida, tinha uma posse de bola superior a 70%, estava na casa de 72%, 73%. Daqui a pouco a gente vai ter os números para confirmar como ficou. Na hora do gol, naquele momento ali no segundo tempo, talvez esse tenha sido o grande descuido. Acabou 62-38. Então. Que finalizou bem alta e nesse momento, no segundo tempo, passava de 70%.
Talvez tenha sido esse, e olha que o Fluminense estava sem o Ganso, né? Que é o símbolo da posse de bola do time. É o cara que vai dar o passe decisivo, é o cara que vai girar... 15, né, do segundo tempo. Então, era o cara que ia girar com inteligência, que podia fazer a diferença. Estava fazendo a bola rodar. Já sem o Ganso dentro de campo, o Fluminense ainda consegue achar jogo, ainda consegue construir o placar. O erro do Inter talvez tenha sido esse, deixar demais a bola no pé do Fluminense. Acreditar demais que ele pudesse matar num contra-ataque, numa saída, numa bola parada, ter se desgastado muito no primeiro tempo. Isso vai entrar na conta também do Internacional nas duas partidas. Mas até acredito que o time, se a gente for olhar no Maracanã, Lino, ele pressionou por muito mais tempo. Dentro de casa, ele só deu uma baixada na pressão porque ele fez o gol. É porque ele saiu atrás. Se ele não tivesse feito o gol, a energia vem, ela é muito do psicológico. Isso aí, lembrando do tempo todo que eu fiquei em campo, é impressionante. Você fez o gol, você de certa forma atingiu um objetivo, depois o Inter conseguiu pressionando muito bem no primeiro tempo. O segundo tempo ele não conseguiu pressionar tanto nem no setor a bola. E mesmo assim acabou criando. Mas no primeiro tempo foi impressionante. Você não consegue manter aquele ritmo? Cara, é difícil você falar que não. É o lado emocional de você estar jogando mais uma semifinal. Mas ao mesmo tempo, acho que tudo muito bem pensado. Só que o segundo tempo, você vai dando muito campo para um time como o Fluminense, é natural, cara. Você vai sendo consumido pouco a pouco, porque ele vai ter energia de estar tendo que correr atrás, que parece que o Inter não teria energia por causa de ter pressionado. O Fluminense estava jogando o jogo dele no segundo tempo. O Inter deixou o Fluminense jogar o jogo dele. Aí tudo foi se modificando. E tem uma questão também, né? O Inter fez um primeiro tempo quase perfeito, né? Se a gente for avaliar. Porque o Fluminense não teve absolutamente nenhuma chance praticamente de gol. Acho que a bola mais perigosa foi um chute do Cano de longe. No começo do jogo. Não esteve bem no jogo, assim, a gente falando. Não estava, no primeiro tempo ele não conseguia participar, né? Ele estava errando bastante. Porque o Inter estava marcando muito, então você vai frustrando os caras, é ruim assim. Mas aí acho que também tem a ver com as mexidas do Fernando Diniz, né? Porque aí ele tira o Felipe Melo, tira o Alexander, coloca o André pra zaga, o Martinelli, que é um jogador de bastante mobilidade no meio campo. Tecnicamente o Alexander também não estava participando muito da parte ofensiva, coloca os dois atacantes. E ontem a gente tinha aqui no programa, a gente debatia sobre a possibilidade dele tirar o Alexander do time, né? Em virtude das boas atuações do Alexander, a gente imagina, será que ele vai tirar o Alexander? Eu até disse aqui, né? Acho que o Alex concordou comigo ontem, eu teria tirado o Alexander de início, né? E deixaria como uma arma para o segundo tempo para tentar mudar o jogo, pelo fato de ser um jogo fora de casa, do Marcelo precisar de uma proteção maior ali do lado esquerdo, você ter o Alexander para ajudar. Fato é que não funcionou, né? Essa ideia, que talvez fosse boa de princípio, o primeiro tempo do Inter foi quase de anulação do Fluminense no jogo, né, Lino? Perfeito. Não funcionou porque não é o Fluminense do Diniz. O Diniz quer esse time com jogadores que sejam agressivos numa outra faixa do campo. Eles não estão conseguindo, os jogadores do Fluminense não conseguiram no primeiro tempo, sair da emboscada que o Inter criou. E essa é a especialidade do Fluminense. Sair desse tipo de bloco, conseguir desmontar a estrutura de marcação do adversário. E a partir daí o jogo do Fluminense não se construiu. Mas como muda no segundo tempo, né? Muda demais. E vejam vocês como o Cano é decisivo, né? Mesmo não fazendo uma boa partida até o momento em que ele participa dos 2 gols, aí ele dá um passe pro John Kennedy fazer o gol, né? E depois ele faz o gol. O Cano é o artilheiro da Libertadores, né? O Cano chega a 11 gols na Libertadores, 12 gols na Libertadores em 11 jogos e tem participação de novo fundamental nessa classificação do Fluminense para a final da Libertadores. Jogador de super importante, assim. Tô colocando aqui o campinho do Fluminense, até porque no primeiro tempo o Inter conseguiu neutralizar, que foi muito em cima realmente dos jogadores que iniciam. Mesmo quando o André ele entrava aqui para fazer o terceiro homem aqui ou por fora, Alexander muito bem marcado, André muito bem marcado, o Enner pegava muito bem a questão dos zagueiros e o restante todo muito bem marcado, com o Ganso principalmente. O Johnny e o Arangues pressionando por dentro, aquela saída característica do Fluminense. Sem dar realmente espaço e os 2 zagueiros com o Cano. Daqui a pouco ele começa a pedir pro Arias, né, vir fazer aquela questão de aproximar mais os caras aqui, para trazer mais cara do Inter, e coloca o Marcelo às vezes para estar um cara aqui.
Só que aqui daí rodava um pouquinho o Felipe Melo, o Nino vinha aqui, o André podia estar jogando, o Guga ficava aqui um pouco, ou se o Guga estava lá, o André estava meio por trás, né? E assim ele ia tentando, mas todos os posicionamentos que foi tentado, o Inter conseguiu realmente marcar muito bem, enquanto esteve nessa energia, ou quanto teve energia, vamos dizer assim, né? Aí o segundo tempo, naturalmente que acaba saindo aqui o Alexander e vindo o Martinelli. O Martinelli, muitas das vezes, o Felipe Melo também, ele vinha aqui para começar essa jogada com o André, para você ver, né? O peso que tem o André para jogar, o Martinelli ele vinha, iniciava para ficar aqui ganso, de repente, e acabou saindo. É o Marcelo que tá fora aqui. E acabou vindo também o John Kennedy, né? Para ficar. E nisso daqui, Martinelli e Ganso vindo fazer a jogada, e aqui o Ganso ele conseguia, assim, fazer a bola, aquele negócio de vem nele, ele consegue dar prosseguimento na jogada. E mesmo nesses momentos, ainda a Arias vindo muito por esse lado, que ele estava aqui, quando o Cano recebe a bola, o Kennedy ele tá pro lado de cá para fazer esse movimento. Mas ao mesmo tempo, com os contra-ataques, também o Fluminense muito bem posicionado, conseguindo sim manter a bola. É óbvio também que com a capacidade do Inter, com seus jogadores e sistema, eles uma hora ou outra o Inter iria roubar a bola, iria sair num contra-ataque, iria conseguir fazer isso como aconteceu. Só que como não matou o jogo, acabou ficando um jogo realmente que o herói acabou sendo o Fluminense, que poderia ter sido ao contrário, porque queira ou não, estava tudo mais sob controle. O Inter, desde o jogo no Maracanã, que a gente, né, falando aqui e vendo, parece que o Kudê acabou abrindo um pouco mão daquele homem a mais que tinha, estava satisfeito, parecendo, com o 2-1, né, Lino? E aí acabou trocando, fazendo algumas peças que ele ficou para trás, gerou o gol de empate, que também deixou de ter um gol a mais de vantagem. Quando o Cano tem o John Kennedy como companheiro dele pelo centro do campo ofensivo, ele atrai não só os dois zagueiros, mas ele tira a sobra. Se o Inter tira alguém do centro para poder ajudar em sobra, em cima dos dois atacantes do Fluminense, que jogam sempre em cima dos dois zagueiros, você perde alguém no centro do campo. Isso, para deixar o jogo do Fluminense confortável, é fundamental que você não faça. Então o Internacional manteve, né, o posicionamento dos zagueiros, o mano a mano, e deixar Cano e Kennedy na movimentação, no mano a mano, já desgastado, é difícil de segurar. Não sei se essa era a ideia original do Diniz. O Diniz se viu seduzido a fazer isso na partida de ida, começar já com o plano de movimentação com os dois jogadores por dentro. Mas quando Cano e Kennedy começam a se movimentar, o Internacional não acha mais marcação. O Internacional não consegue mais suportar a movimentação dos dois jogadores de frente do Fluminense. Aí acabou. Aí tem uma coisa também, né? Acho que o Kennedy, como ele empurra muito a defesa do Inter para trás, acaba sobrando um pouco mais de espaço ali atrás dos volantes do Internacional, que foi onde o Cano conseguiu trafegar ali para participar dos dois gols também, né? Porque como o John Kennedy ele dá muita opção da profundidade, da bola em profundidade, nas costas da defesa do Internacional, os zagueiros obviamente acabam correndo um pouco para a direção do gol, gerando um espaço que o Fluminense não tinha e não conseguiu ter no primeiro tempo também. Né? Porque o Ganso, ele não ataca, quando está o Ganso com o Cano apenas na frente dele, ou o Arias ataca esse espaço nas costas do Cano, né? Ou o Keno aparece por ali, mas é raro, porque o Keno normalmente funciona no corredor. Naquele vai e vem. No segundo tempo, o Keno joga muito bem. Os arranques dele, o mano a mano dele. Mas quando você tem um cara mais próximo do Cano, você tira a sobra de zaga. Ao invés do zagueiro, um se aproximar, o outro ficar rodeando o Cano, você tem o Kennedy que está atacando espaço, você tem outro tipo de movimentação, o Cano fica mais confortável dentro de campo. E ao mesmo tempo, ele se encaixa nesses dois zagueiros, os dois, e você perde sobra, né, Felipe? Né, Lino? Normal. Sim, A hora que sai, se você tá jogando só com o Cano, se o Cano sai para flutuar, você pode sair com o zagueiro, que tá invertido, você pode sair com o zagueiro que o outro tá em sobra. Quando sai o Keno, que foi muito bem marcado pelo Malo, muito bem marcado, hoje o Keno realmente não conseguiu fazer alguma coisa, e porque o Hugo Malo, se ele não ia conseguir, se ele estava muito perto do Keno,
ele matava a jogada. No segundo tempo, o Keno aparece um pouco mais, porque como sai o Marcelo, ele puxa quase para a linha de 4, ele não chega a ficar por ali o tempo inteiro, porque o balanço de zagueiros e a posse de bola do Fluminense deixa o Fluminense com conforto para poder atuar no campo do Internacional. Mas ele fica com uma faixa de campo maior, o Keno, e aí ele participa mais do jogo. E ele participa mais porque o Inter, a hora que o Inter ia sair pro jogo, na verdade, ele pegava como se fosse num contra-ataque, o Inter perdia a bola. E o Keno acabava sobrando. Aqui nesse posicionamento, quando o Arias vinha, o Inter tinha que fazer isso daqui, ó. E é onde esse outro lado aqui, esse setor, ele acabava de repente ficando. Por isso que o Marcelo ele passou a flutuar e de certa forma, porque assim, se você troca o jogador, lógico que troca a característica do jogador na função, para quem marca também muda. Como a saída do Keno e você tem a questão do... Mesmo com o Keno entrando o John Kennedy, você tem que marcar um jogador de uma outra característica. E às vezes isso simplesmente você fala, trocou 6 por meia dúzia. Sim. Mas as características mudando, você já pode mudar o jogo, né? Nesse sentido. E o Fluminense ele acabou realmente tendo efeito nisso daí. Uma dúvida, essa mudança de posição do Marcelo ao longo do jogo, né? E ela não é uma coisa definitiva, ela acontece por momentos, né? Ele vai, dá uma estocada, aparece do lado direito, depois ele volta para a posição dele na lateral esquerda. Vocês acham que isso é uma instrução do Diniz ou ele dá uma certa liberdade para os caras dentro de campo, que o Marcelo talvez enxergue ali essa possibilidade e faça intuitivamente? Ou você acha que é uma coisa orientada? As duas coisas, porque a liberdade ele tem, isso é fato. Pode ser através de um comando dele, falou, precisamos bagunçar o negócio. Aí o Marcelo, ele acaba saindo e ele tendo... Porque não é fácil a recomposição daquele lado ali quando o Marcelo dá essa flutuada. Não é, né? Mas quando o Marcelo sai, naturalmente a posse de bola do Fluminense, ela fica boa. E se acaba caindo do lado dele, que ele ajudava na questão da... Muito melhor ele do que o Guga para terminar essas jogadas daquele lado. Mas até para ver o comportamento do adversário. Se ele tá por dentro ou se ele tá por... se ele está por fora, para o lado direito, essa recomposição todo mundo já fica atento. Então eu acho que tem a questão da ordem, mas ao mesmo tempo, junto com a autonomia do Marcelo poder fazer o que ele quer, de uma hora que ele mais ou menos pensava, que ele tem essa leitura, né, cara? É o peladeiro, né, que a gente fala assim, que acaba às vezes estragando o jogo, né? Ele desequilibra. No primeiro tempo, o Felipe Melo estava preenchendo um pouco mais aquela saída, quando o André baixava, vinha por dentro, o Felipe Melo protegia aquele lado esquerdo e tinha o Martinelli ainda para dar proteção. No segundo tempo, ganhou um ar de loucura, você tem razão. Mas era a única forma de o Fluminense ir exercendo, a partir do meio-campo, superioridade numérica, né? Ter mais jogadores ao redor da bola. E esse é o jogo do Fluminense. O Keno baixava um pouco na marcação num dado momento, o Lima protegia, o próprio André também. Foram vários jogadores que preencheram espaço naquele setor, mas já não era mais interesse do Fluminense ter o time organizado em setores. O Fluminense se organiza em torno da bola. É em torno da bola que o jogo de posições do Fluminense se organiza. Onde está a bola, o Fluminense tem concentração de jogadores, ou para recuperar, ou para fazer o toque curto característico do time. Ele ainda coloca o Johnny Gonzalez, né, que participa ativamente do segundo gol, né, porque o Cano dá a bola no Johnny Gonzalez, na ponta direita, o Johnny dá um cruzamento no chão, o John Kennedy passa da bola e o Cano acaba ficando sozinho para finalizar com a categoria que lhe é habitual. E você sabe que, projetando o que pode ser a decisão da Libertadores, me ocorreu um negócio aqui. Pela primeira vez desde que a Conmebol tomou a iniciativa de fazer a final única, que um time vai ter a chance de jogar em casa. Na própria casa. Pela primeira vez desde que isso tenha acontecido, o Fluminense vai jogar a final em casa. Algo que não aconteceu ainda. Então o Fluminense, claro que a torcida provavelmente vai ser dividida, seja contra a Palmeiras, seja contra a Boca, né? Porque é uma questão, o mando é da Conmebol e ela vai certamente dividir os ingressos, mas é inegável. E tendo o retrospecto que o Fluminense tem como mandante, porque o Fluminense, ele é muito melhor como mandante do que é como visitante. A temporada mostra isso. O aproveitamento do Fluminense como mandante é altíssimo. O Fluminense só perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro, foi pro Flamengo, não foi? Num clássico. E ao contrário, fora de casa era um desastre. Exatamente. E como visitante, o Fluminense vinha vindo muito mal, né? Então ele vai ter esse benefício, né? Essa coincidência de poder fazer a decisão da Libertadores em jogo único
num estádio em que ele está muito habituado, com a sua torcida presente, não vai haver deslocamento, então todos os ingressos para a torcida do Fluminense certamente serão vendidos. Então, um ambiente que os jogadores conhecem muito bem. Então, dá um ar de que o mando será do Fluminense nessa decisão, né, Lino? Mas com o santo argumento de ter conseguido chegar à final porque venceu fora de casa, depois de ter empatado em casa. Então, tanto contra o Olímpia quanto contra o Inter. É verdade. Então, o peso do jogo dentro de casa não foi tanto. Mas o Fluminense, no Maracanã, ele é diferente, sim. É expectativa grande aí agora para a decisão de amanhã entre Palmeiras e Boca Juniors. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, né? O que os números dizem pra gente depois desse Fluminense 2, Internacional 1. Vamos colocar aqui, olha só, posse de bola, como o Alex tinha adiantado, né? 62% do Fluminense e 38% do Internacional. Mas vejam as finalizações, ó, 16 do Inter, 8 do Fluminense. 4 no alvo do Internacional, 3 do Fluminense. Escanteios 8-3 pro Inter. Faltas 9 do Inter, só 3 faltas cometidas pelo Fluminense, hein? Vejam vocês. Impedimentos 3 do Fluminense, 1 do Internacional. Virando a página, são 338 passes trocados pelo Inter contra 619 do Fluminense. A precisão bem mais alta do Fluminense, 89% a 79%. Desarmes, houve empate, 14-14, um cartão amarelo para cada um. Não tivemos expulsões no jogo de hoje. Há de se ressaltar também, o que eu acho que valoriza ainda mais a classificação do Fluminense à decisão, o bom jogo que o Internacional fez, né? Sim. O Inter fez um jogo suficientemente bom para classificá-lo à final. Faltou precisão na hora da definição, precisão essa que sobrou ao Fluminense quando teve as oportunidades no segundo tempo. Se a gente dividir o jogo em janelas, né? Foi parecido, a partida de ida tem janelas parecidas com a desse jogo, dependendo do mando de campo, né? Na primeira partida o Fluminense começa bem, faz o gol, o Internacional domina e esse domínio vai até a metade do segundo tempo, mais ou menos. O Fluminense cresce, ainda que com um jogador a menos, e consegue empatar a partida com o Internacional jogando bem mais. Mas no jogo de hoje, se você somar todas as janelas, o Fluminense começa achando um pouquinho de jogo, o Inter toma conta e o primeiro tempo é todo do Internacional. No segundo tempo, estrategicamente, o Internacional recua, dá a bola para o Fluminense, mas o jogo do Fluminense funciona para valer depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo. Dividido em quartos, o Internacional teve nos 8 quartos, né? Se você dividir os 2 jogos em 8 partes, pelo menos 6 de superioridade. As 2 janelas do Fluminense foram de eficiência. O Fluminense foi eficiente em pouco tempo que ele teve de controle e de domínio de jogo. O Internacional, se você quiser usar esse argumento, você não vai estar errado, jogou mais que o Fluminense no confronto, Sim. nos 2 jogos. Se foi melhor, a gente está vendo que não, porque o melhor é aquele que é mais eficiente, o melhor é aquele que é capaz de decidir quando a janela se abre para ele. Mas em tempo somado de superioridade, o Internacional teve mais superioridade do que o Fluminense. Ô Alex, se você fosse o Fernando Diniz nesse momento, você sentaria na sua poltrona amanhã na frente da televisão para assistir Palmeiras e Boca Juniors, tomando uma cervejinha, eu sei que o Diniz gosta de uma cervejinha, para acompanhar o jogo. Você acha que deveria torcer para quem passar para enfrentar o Fluminense na decisão, hein, Alex? Cara, de coração eu torceria pro Boca passar, né? Porque o time do Palmeiras, ele é muito consistente nesse sentido de jogo. Para quem toma menos gol, o Palmeiras ainda é mais eficiente, é mais maduro. Eu acho que ainda tem mais ferramentas, já que você não vai pegar o Boca na Bomboneira. Eu torceria para pegar o Boca, na verdade, né? Mas ele não vai estar torcendo para ninguém, eu tenho certeza, né? Que ele só vai estar analisando. Até porque também, cara, essa questão do Palmeiras sem o Dudu, com todo o respeito do mundo, o Palmeiras fica mais normal, né? Fica menos diferente, vamos dizer assim, né? É o que tem aparecido nesses últimos jogos. Porém, o que ele vai realmente, se ele não desmaiar hoje, tá bom, né? Porque treinador, né? Normalmente os caras fazem uma cirurgia no coração, né, Lino? Sim. Ganhando ou perdendo mais na carreira, né, na verdade. Então hoje é o dia que ele vai ter que tomar um negocinho, mas ao final, de repente, hoje ele vai curtir, mas amanhã ele vai estar ali de novo esperando de camarote para ver o que vai acontecer. Você também torceria, Lino, pro Boca passar?
Os dois times em cada semifinal se aproximavam muito em estilo, né? Inter e Fluminense disputando posse de bola, capacidade de jogo, marcando adiantado e tendo ataques poderosos. Tanto o Palmeiras quanto o Boca, do outro lado também vem um time com a mesma característica. Fluminense ou Inter passando, eles sabiam que ia enfrentar times que iriam deixar ou vão deixar na final a bola com eles. O Inter ia até a bola, o Fluminense ia até a bola contra Boca, contra Palmeiras. Então, quando o Fluminense olha os dois adversários de amanhã, acho que ele olha da mesma forma. Ele sabe que ele vai ter a bola, que vai enfrentar defesas muito consistentes, times que vão querer sair em escapadas, mas que não vão ter preocupação com posse de bola, com controle de jogo, como o Inter e Fluminense têm preocupação, né? Mas eu acho que o Boca é mais defensivo, até mais eficiente que o Palmeiras. O Boca vai deixar mais ainda a bola no pé do Fluminense. Acho que o estilo do Fluminense se encaixa mais para enfrentar o Boca. Eu preferiria o Boca. Eu também, porque o Palmeiras, mesmo não estando no seu melhor momento, né, como bem salientou o Alex aí, o Palmeiras está com dificuldade para se encontrar depois da lesão do Dudu, né, que foi obrigado a passar por cirurgia, só volta a jogar no ano que vem. Ainda não houve um encaixe ali, né, porque o Abel está tentando de tudo, trocou o Arthur de posição, botou o Arthur do lado esquerdo, por dentro, onde ele não se sente tão confortável como era do lado direito, com o Dudu do lado esquerdo e o Rony centralizado. Então, não é o melhor momento do Palmeiras também. Ainda assim, eu acho que o Palmeiras vai passar pelo Boca amanhã. Eu tenho a ideia de que enfrentar o Boca na decisão é menos pior do que enfrentar o Palmeiras, porque também tem uma coisa, né? Os jogadores do Palmeiras, ao contrário desse Boca de hoje, que não está tão acostumado assim a chegar às decisões, esse Palmeiras está acostumado a esse tipo de jogo. O Abel é um cara que está acostumado com decisões, está acostumado a criar estratégias para conseguir vencer os seus adversários. E o Palmeiras, em jogos desse tamanho, né, costuma ser muito forte, muito difícil de ser batido. E mesmo, a gente fala assim, né, você usou, o Palmeiras não vem tão bem, mas o Palmeiras não vem tão bem em criação de jogadas e em fazer gols. Só que a consistência do jogo do Palmeiras é a mesma. Sim. Né? Se marca muito bem, até se constrói, se rouba a bola, só que nessa parte final, que é o que o Dudu mais diferença faz, que eles faziam mais gols, enfim, ele criava situações até pro Veiga. Né, o Palmeiras, eu vejo assim, ele segue muito forte, é um time muito chato de se enfrentar, e ainda mais com toda essa experiência que você salientou bem no momento desse mental. Eles conhecem cada atalho em cada parte do campo, em cada momento que o jogo acaba pedindo. Você falou em experiência, ele estava pensando aqui, a gente estava assistindo o jogo, né? Quando o Marcelo cai na área e há um ar de preocupação, ele sai bravo do campo, né? Reclamando, falando palavrões, porque tinha sentido alguma coisa. A impressão que eu tive é que ele sentiu alguma coisa nas costas, né? Parecia estar meio travadão ali e tal. Falei, será que ele vai ter condição de voltar para o jogo? Não só voltou, como voltou bem ainda, né? Conseguindo, dentro do que ele pode fazer nesse atual estágio da carreira, fazendo diferença, né? Mas também perdendo bola no centro do campo, arriscando. Quando você tem um jogador do nível do Marcelo, você sabe que ele não vai te entregar algumas coisas. Fisicamente ele não vai corresponder, ele não vai terminar o jogo inteiro preenchendo espaço. O mano a mano dele na hora da marcação vai deixar algo no caminho, mas a bola no pé dele vai ter diferença. A hora que ela passar pelo pé dele, alguma coisa diferente vai acontecer. E foi nisso que o Diniz apostou. Aliás, o Diniz aposta nisso. Teve uma bela dose de sorte a classificação do Fluminense, ninguém vai negar isso. Teve uma colaboração muito grande do Internacional não sendo eficiente. O Internacional perdeu gols que num jogo como esse, o destino acaba te cobrando lá na frente. Mas o Diniz está o tempo inteiro acreditando no jogo dele. E competência também, né? Para concluir as chances que teve, né? Porque as chances foram criadas pelo Fluminense ali no segundo tempo, né? Foram jogadas, as duas jogadas acabaram sendo jogadas trabalhadas, né? Não foram gols de um escanteio fortuito, uma bola aérea, as duas em jogadas de velocidade, de contra-ataque. Conseguiu pegar a defesa do Internacional desarmada e foi fatal ali para conseguir fazer os gols. Os dois times conseguiram ter chances, construíram, seja da maneira que for, e as principais acabaram sendo realmente, lógico, o gol do Inter sai no escanteio, e bem pensado, porque ele marcado pelo Alexandre, ele vai sempre em cima do Guga também, que daí fica os dois baixos, né? O pessoal falou, não era o Guga para estar marcando, não, o Guga ele estava no setor, na marcação mista ele estava no setor, ele era o último.
Então tudo você vê que acabou realmente funcionando, que fez a diferença aquela hora de você ter a chance, que o Enner e o Inter acabou não conseguindo concluir, e o Fluminense acabou sangrando, vamos dizer, a gente fala assim, cara, o futebol realmente é de quem é mais eficiente, como o Lino falou, e não é de quem apenas faz mais gols do que o adversário, quem faz um a mais, né? Nesse sentido, o Fluminense... E tem aquela questão, tantas vezes a gente viu o Fluminense ser superior ao adversário e não conseguir o resultado, às vezes, né? Dessa vez aconteceu o contrário. Vamos colocar aqui no nosso telaço aqui para vocês números do Fernando Diniz no Fluminense. Olha só, a campanha do Fluminense na Libertadores até aqui. São 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas, 67%. E tenho a dizer aqui que depois de todas as críticas, muitas infundadas, né, muitas baseadas apenas no resultadismo muito comum aqui no futebol brasileiro, como é merecido, como é bom ver um cara como ele, que propõe um futebol diferente, um cara corajoso, que não tem medo de mexer no time, de colocar o time para frente. É bom um cara como esse ser recompensado com uma decisão de Libertadores, não acha, Lino? Acho porque é uma ideia de jogo que não pode morrer num discurso fácil, né? Perdeu, eu sabia, ia chegar uma hora que não ia dar certo. Não, e ainda pode acontecer, né? Caso o Fluminense perca a final da Libertadores, seja para Palmeiras ou para Boca, ainda vai ter gente que vai vir aqui, mas Fernando Diniz, esse joguinho aí, essa saidinha, não ganha nada, professor Pardal, né? Porque essas críticas vão acontecer de todo jeito. Você vai ganhar, vai perder, mas o legal do Diniz é que ele mantém um jeito de jogar. O Internacional trabalha mais com variações. Nos 2 jogos a gente viu o Internacional alternando, se desgasta mais num tempo, segura um pouco mais no outro, puxa os jogadores, baixa a linha, sai em velocidade, modifica estilo de jogadores dentro de campo. O Diniz não muda. Mas o Fluminense conseguiu contra-atacar no segundo tempo. O tempo inteiro o Fluminense ia estar apertando. Saída de bola, ia estar fechando setores. Ele foi colocando jogadores mais ofensivos. Ele foi abrindo ainda mais o time. Ele foi transformando o time dele, potencializando a característica básica do time dele, que é atacar, que é se posicionar mais à frente, que é tocar bola, sem o Ganso, o grande tocador de bola. Então, o Diniz não abre mão dos princípios dele. Ele é um pouco fundamentalista, às vezes irrita um pouco a gente, né? Em seleção brasileira, a gente vai se assustar em alguns momentos. Vai ser assim o tempo todo? Lá na frente, aberto, talvez seja. Não sei como é que vai ser o Diniz na seleção brasileira se ele tiver longa estrada. É que culturalmente, a gente é acostumado praticamente com um futebol bonito, pela qualidade individual, né, desde os primórdios. Depois nós fomos campeões realmente com seleções bem táticas, queira ou não, desde 94, 2002, né, e assim veio com os talentos, a gente sempre fazendo diferença. E o Diniz, ele falou, puxa vida, isso aqui, além de ser dele, no mercado não existe isso. Ele pegou esse nicho e falou, eu vou realmente aproveitar para fazer um futebol desse jeito corajoso. Lógico que ele carrega o peso, por ser tão diferente, de se não ganhar, vai falar que não dá resultado. Só que a estratégia dele, que você pode ver que esse negócio de se juntar no canto, hoje foi do lado esquerdo. Tem jogos que são do lado direito. Essa que vem a estratégia. Só que tem jogos que, se ele está bem superior, ele não muda ninguém para um lado para o outro. Hoje ele precisou mudar, por quê? Porque o Inter estava marcando super bem. Então ele vem concentrar um pouco ali para ver se de repente dá aquela bagunçada, eu misturo todo mundo ali, daqui a pouco eu abro de novo. Isso tem pensamento estratégico por trás também, mas ele carrega esse peso se caso ele não ganha, como todo treinador, se acabar não ganhando, defendendo uma É que acho que para ele, pelo jeito de jogar, os elogios são grandes quando eles vêm e as críticas são muito fortes quando não ganha, né? E acho que ele sofreu bastante com críticas, no meu ponto de vista, pesadas e injustas, principalmente no trabalho do São Paulo, quando ele faz um time que para mim era um time para ser 8º, 9º colocado de tabela, liderar o campeonato por várias rodadas. E quando precisou de elenco, faltou e naturalmente o time acabou caindo e perdendo um título. Mas ele não tinha mão de obra ou pé de obra ali para fazer aquele São Paulo campeão brasileiro naquele momento. Era um trabalho que criou uma expectativa que, para mim, a realidade não poderia entregar ao longo prazo. E ele amadureceu bastante. Também. Normal. Ele amadureceu, mas o Kudê foi melhor que ele nos 2 jogos. Ele venceu. Você acha? Ele venceu o confronto, mas acho que o Kudê foi melhor do que ele nos 2 jogos.